Glória a Deus. Eu quero saudar a todos na paz do Senhor Jesus. Eu quero ler aqui no livro de Mateus 21:18, o secamento da figueira. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folha, e disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Glória a Deus e glória a Jesus. Olha que coisa linda. Jesus, louvado seja Deus, ele subiu juntamente com seus discípulos para ter em oração pela madrugada. E o que eu posso entender dentro desta palavra, dentro dessa escritura sagrada, é que Jesus Cristo queria despertar o dom que havia dentro dos discípulos, que era um dom da fé. Jesus sabia que já estava chegando a sua hora nona para ser crucificado naquela cruz do Calvário. Então, Jesus, ele ensinava os discípulos como granjear, como usar a fé, como orar e o sobrenatural acontecer. Porque a Bíblia nos diz que Jesus ele subiu juntamente com os seus discípulos para ter em oração. E a Bíblia nos diz que eles passaram a madrugada orando. E a Bíblia nos diz que ao chegar pela manhã, Jesus disse para os discípulos: eu tenho fome. E Jesus avistou uma figueira de longe, juntamente com seus discípulos, e disse: vamos descer até aquela figueira, para que a gente possa saciar a nossa fome. A Bíblia nos diz que Jesus ele desceu pelaquela manhã, juntamente com seus discípulos, e chegando perto daquela figueira, não havia fruto nenhum. E os discípulos disseram: mestre, o Senhor nos trouxe até aqui, mas não tem nenhum fruto nesta figueira que a gente possa alimentar. Mas uma coisa eu digo, Jesus, ele era sábio. Jesus, ele usou esta figueira para que ele pudesse aumentar a fé dos discípulos, para que os discípulos despertassem a fé, para que os discípulos começassem a profetizar e algo sobrenatural acontecer. Porque Jesus, quando chegou debaixo daquela figueira, ela disse para aquela figueira, para que ela pudesse secar, e a figueira secou imediatamente. Jesus disse que nunca mais nasça fruto de ti. Ele profetizou, e aquela figueira, ela secou imediatamente. Ela secou instantaneamente. E os discípulos, olhando para a figueira secar imediatamente, eles começaram a dizer um para o outro: que homem é esse que quando profetiza o sobrenatural acontece? Então, o que eu entendo que neste momento os discípulos, eles começaram a crer mais. Os discípulos começaram a acreditar mais no sobrenatural. Então, eles queriam também ser usados para profetizar, para granjear. E Jesus, olhando para cada um deles, e disse para eles: se tiverem fé do tamanho de um grão de uma mostarda, e tirará este monte daqui e despertará para o outro lado. Olha que coisa linda. Jesus, ele tinha um propósito naquele monte. Jesus, ele tinha algo a fazer no coração dos discípulos. Então, naquele momento, os discípulos, louvado seja Deus, ele despertou aquilo que tinha dentro deles, que é a fé. E uma coisa eu digo para vocês: tenha fé naquilo que você ore. Tenha fé que Jesus Cristo, ele pode resolver o sobrenatural. Então, os discípulos daquele momento, eles desceram crendo, dizendo um para o outro como este homem profetiza e o sobrenatural acontece. Então, eles queriam também que o sobrenatural acontecesse na vida deles através da fé. E a fé é o fundamento daquilo que a gente não vê, mas a gente crê e acontece. Aquilo que é invisível e a gente acredita que vai acontecer e acontece.
Porque a Bíblia nos diz no livro de Mateus, Marcos, Lucas, a Bíblia nos diz que aonde Jesus ele passava, o sobrenatural acontecia. Se houvesse, louvado seja Deus, paralítico levantavam. Se havia enfermos, acamados, aonde Jesus passava, a enfermidade ela não podia continuar na vida daquela pessoa. Aonde ele passava, aonde tivesse um cego, o cego voltava a enxergar, porque a presença de Jesus, a fé sobrenatural que Jesus carregava dentro de si, que até se Jesus passasse perto de um fúnebre, aquele morto teria que se levantar, porque era a glória de Jesus que manifestava. Então é esta a glória que Jesus, ele quer que nós carregamos dentro de nós, igreja. Esta fé é o sobrenatural, porque a Bíblia diz que é impossível a gente adquirir a nossa fé, adquirir a nossa salvação, se não tivermos fé no Criador que criou os céus e a terra. Os discípulos só alcançaram os objetivos porque eles deixaram a sua fé fruir. A Bíblia nos diz que muitos discípulos, muitos que pregaram, louvado seja Deus, o rastro da glória acompanhava, porque eles acreditavam que se ele pregasse o evangelho, acontecia o sobrenatural. Então é na nossa vida, profetiza na tua vida, não aceita, louvado seja Deus, continuar desta maneira, porque Jesus Cristo, ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus do sobrenatural.